student! Seja bem-vindo a mais um podcast com a sua teacher, Thaís. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre a importância das revisões. Sabe aquele momento em que você sente aquela sede, a garganta tá seca e você se desloca até a cozinha da sua casa para pegar um copo d'água? Mas acontece uma barbaridade. Você chega até a cozinha, abre a geladeira para pegar água, mas você se esquece completamente do que você precisa pegar nessa geladeira. Ou seja, você esqueceu de que você iria pegar o copo da água. Os esquecimentos, eles são muito comuns no nosso dia a dia. E por isso, quando a gente precisa absorver uma informação mais densa, ou seja, mais profunda, mais diversa, aliás, diversificada, a gente precisa usar algumas técnicas para não esquecer dessas informações. Uma das técnicas que eu vou trazer aqui hoje é da repetição espaçada. E o próprio nome já diz. Você tem que fazer uma repetição do que você está aprendendo em curtos espaços de tempo. Isso significa que, por exemplo, se na sua lista de estudos você precisa revisar o verbo to be, não é recomendável que você estude tudo sobre o verbo to be num único dia, porque isso, primeiro, vai te cansar. O nosso cérebro, a nossa atenção, ela é captada por poucos minutos. Os primeiros minutos de um estudo, eles são os mais importantes. Passa-se horas de estudo, o estudo já não é tão produtivo, porque o nosso cérebro já se cansa. Então, os primeiros minutos de um estudo são os que importam mais. Não para a gente, mas para o nosso cérebro. Então, estima-se que num vídeo, por exemplo, num vídeo de anúncio, os 3 primeiros segundos são os mais importantes para você fazer o seu pitch de vendas, ou seja, o teu anúncio. Isso porque a nossa atenção, ela é muito escassa. A gente, principalmente quando se fala de crianças, estima-se que os 5 primeiros minutos de atenção da criança são os que ela tem mais foco. O resto, passou dos 5 minutos, aí se torna mais difícil de você conseguir a atenção dessa criança. Isso eu aprendi porque eu já fui catequista, então eu aprendi a lidar com as crianças no geral. Mas voltando a falar de revisão, especificamente sobre essa técnica de repetição espaçada, ela é muito interessante e muitas pessoas negligenciam. Porque nós tendemos a achar, já é cultural, que quanto mais, melhor. Quanto mais a gente estuda, quanto mais tempo a gente passa sentado ali estudando, melhor. Mas o que acontece é que, por exemplo, eu já tive uma amiga que ela passava mais ou menos ali umas 10 horas por dia estudando. E o que acontece? Todas as vezes em que ela precisava fazer uma prova, que ela precisava... Enfim, ela precisava usar aquele conhecimento que ela estava estudando durante 10 horas, ela esquecia. Ela esquecia. Além de esquecer, ela tinha crise de pânico, porque a pressão era tão grande, ela passava tanto tempo fazendo aquilo, que ela se tornou tão cansativo que o corpo dela já estava pedindo socorro. Então, o que é a repetição espaçada no jeito prático? Se você precisa estudar o verbo to be, você vai estudar um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. Um pouquinho não são 10 horas. Um pouquinho é 1 hora, 30 minutos. Aí você esteja pensando, mas 1 hora é pouco. Tudo bem, mas se você somar 1 hora todos os dias, vai dar 7 horas numa semana. É muito melhor você estudar 7 horas dividindo por todos os dias do que você estudar um dia durante 7 horas. Porque o teu cérebro ele funciona com repetições espaçadas. Então, você tem que dar um espaço de tempo entre uma revisão e outra. E conforme você vai dando esses espaços, eles podem ser maiores que outros. Por exemplo,
Se você vê o assunto hoje, é recomendável que na primeira semana você veja todos os dias. Aí na segunda semana você pode ver 3 vezes na semana. Na próxima semana você pode ver 2 vezes por semana. Conforme você vai absorvendo cada vez mais, conforme você vai aprendendo de fato e não esquecendo, você pode diminuir esses espaços de tempo. Então, repetição espaçada é crucial para você fazer as suas revisões de forma flexível, de forma que você não sinta cansado. Valeu? Thank you and see you soon. Obrigado e até logo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir se você gostou do conteúdo e compartilhar com todos os seus amigos que gostam de aprender inglês e precisam de uma forcinha no quesito revisão.